Olá! Começa agora mais um Saber Direito Profissão, o programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito de uma forma simples e didática. Durante essa semana, nós tivemos um curso sobre direito administrativo vinculante com o professor Denis Soares França, que hoje eu recebo aqui para um bate-papo. Tudo bem, professor? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês. Como é que foi essa semana? É cansativa? Um curso muito interessante, conversamos sobre muitos julgados do direito administrativo, que assumem essa característica de precedente no nosso ordenamento jurídico, e dominar isso é algo muito importante hoje para todo profissional do direito. Foi o que a gente tentou conversar, foi bem legal. Que legal. Professor, então o aluno agora quer te conhecer um pouquinho melhor, um pouquinho da sua história, né? Como é que começou essa paixão pelo direito? Nos bastidores você já me dizia que não foi a sua primeira opção no vestibular. É verdade, não foi. Eu fiz aqueles cursos técnicos, né, das escolas técnicas que temos aí pelo Brasil e acabei... Meu primeiro curso superior foi engenharia elétrica. Mas eu acho que eu já estava um pouco cansado daquilo, vendo que sentia falta de algo de humanas, e acabei largando, e depois eu fui fazer a faculdade de História. E fui muito feliz, gostava bastante da área, mas ainda sentia falta de uma coisa mais prática também, mais conectada assim ao dia a dia. Acabei fazendo a minha terceira faculdade, minha segunda migração, né? Que não é um processo fácil. A gente tem uma ansiedade de se formar, E você de tinha encontrar... acabado os outros cursos ou não? Eu não cheguei a finalizar. A engenharia eu fiz pouco tempo, e a História até que eu cheguei mais perto do final. Mas aí aquela dúvida, né, que a gente tem naquele momento, eu falei, não, acho que é melhor trocar logo. E acabei, então, migrando para o direito. Aí eu fiquei mais calmo, mais quieto. E por que o direito, professor? Olha, eu brinco com os amigos que o direito é como essas áreas que você conheça ou não, você queira ou não saber sobre ela, ela vai interferir na sua vida. Então, quando o ser humano nasce, dá a primeira respiração, ele já é considerado com vida, ou até antes disso, no futuro, tem direitos, o direito já está tutelando ele. É muito legal a gente trabalhar, ter conhecimento, acesso a uma área que define tantas coisas da vida prática. Mas eu não acho que o direito seja uma área com qualquer tipo de proeminência sobre as outras, não. É mesmo porque eu senti satisfação em lidar com as regras jurídicas e toda a construção que está em aberto para ser feita no direito, sobretudo porque o direito é um mecanismo de dignificação, de construção de uma sociedade melhor. Isso é tudo muito legal. Que bacana. Professor, e nesse meio tempo você trabalhava ou só estudava? Bom, pois é, né? Não tive essa possibilidade de ficar estudando, vendo o que acontece. Então, eu trabalhei praticamente esse tempo todo das faculdades. Atualmente sou advogado da União, mas passei por diversos outros cargos antes de me formar também. E outros trabalhos que eu tive, porque pela necessidade mesmo. Mas sempre considero que é algo que enriquece bastante a experiência da gente. Eu acho que ter passado por uma outra área do conhecimento e ter aproveitado oportunidades profissionais diversas também é algo que ajuda a gente bastante a amadurecer a nossa própria visão de mundo. O aplicador do direito, ele tem esses desafios. Você, às vezes, lidar com a regra jurídica de maneira abstrata, e se você estiver desconectado do que é a realidade social, isso pode trazer uma série de problemas para você e principalmente para a sociedade. Então, é muito legal a multiplicidade de experiências. E a vida de servidor público, por quê? Pois é, eu acho esse questionamento muito interessante, porque nós vivemos um período aqui no Brasil que parece que alguns jovens são até compelidos a buscar essa área, né? Eu brinco que tem família que, se o jovem disser que não quer ser servidor, ele vai sofrer um preconceito, como há algumas décadas o preconceito era com outras escolhas, né? E isso é algo muito preocupante. Eu acho que nós devemos mirar sempre a felicidade. A felicidade é o fim último da vida, de todo mundo que está aí encarando, lutando. Mas, infelizmente, a gente associa essa ideia de felicidade de maneira mais imediata, em geral, a um retorno financeiro, o que é muito pouco para uma vida bem vivida e uma vida feliz. No meu caso, especificamente, a busca se deu muito por uma ansiedade de encontrar satisfação profissional. Eu percebi que não ia ter uma rotina de satisfação profissional como engenheiro. Isso, para mim, já era um pouco mais claro por eu ter tido a experiência de técnico. E seu primeiro concurso foi em qual área, professor? E aí, os concursos, eles vieram tanto de uma maneira que me alertou a perceber isso, quanto também como uma alternativa para eu buscar esse caminho, né? O primeiro concurso que eu fiz, que eu me lembre, foi na época do censo do ano 2000. Era um concurso para temporário do IBGE. Eu fui agente censitário supervisor. E depois dele passei por alguns outros órgãos até chegar na AGU, onde eu estou hoje. Uhum. Mas todos também trazem essa bagagem, né? Te deram essa bagagem, na verdade. Todos dão essa bagagem, porque são experiências muito diferentes. E a administração pública,
às vezes ela conta assim, com uma visão um pouco distorcida do que é o funcionamento dela, mas a oportunidade de você trabalhar oferecendo o melhoramento de algum campo da vida, ela é muito especial. A palavra servidor deve ser vista com rigores, de servir mesmo, do serviço no sentido de nos colocarmos à disposição da população, seja qual for a maneira em que estejamos trabalhando. Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ser fiscal de trânsito em Belo Horizonte. E é muito interessante, porque você está na rua e as pessoas vêm te perguntar coisas que não tem nada a ver com o seu ofício, mas é a visão que elas têm. Aqui está o Estado, aqui está o poder público, eu preciso de algo do poder público. É muito bom vivenciar isso e, dentro daquilo que forem as nossas competências, fazer o melhor. O arroz com feijão bem feito é o que de melhor o servidor pode fazer para entregar para a sociedade. É verdade, e muitas vezes não faz. É verdade, às vezes existe uma cultura que não favorece, existe um ranço assim, na compreensão de como tudo funciona, mas eu acho que sempre é tempo de a gente procurar fomentar a reflexão sobre isso, aprimorando essas práticas. E quem sabe essa nova geração não vem aí para provar o contrário. É sempre uma aposta, não é? A gente tem sempre essa esperança no futuro. E eu acho que isso passa, dentre outras razões, pela busca das pessoas pelo serviço público, por coisas que estejam além de meramente estabilidade e uma remuneração. Claro que todo mundo tem o direito de querer isso na vida e claro que às vezes a situação na iniciativa privada não é a que nós desejaríamos. Mas se você colocar a felicidade em primeiro lugar, tudo mais virá como um acréscimo natural. Professor, a gente falou então dessas duas áreas que você se aventurou antes de se apaixonar no direito, mas quando chega também na faculdade, existe um leque muito grande dentro das opções de matérias ali que você faz até para se especializar. É difícil também essa escolha? Verdade, é difícil. Aliás, eu acho que a primeira escolha difícil que a Faculdade de Direito tem é algo que eu até procuro dizer para os jovens estudantes. Normalmente, as matérias iniciais, as disciplinas iniciais, elas são bastante teóricas. Você vai estudar teoria da democracia, teoria da Constituição, sociologia, filosofia, tudo isso aplicado ao direito. E é normal que, às vezes, a ansiedade de pôr a mão na massa, de abrir o código, entender como funcionam os crimes, por exemplo, alguma coisa bem prática, faça com que muitos alunos não deem a devida atenção a essa formação humanística. Mas, em primeiro lugar, quem tem uma base humanística forte fica mais preparado para encarar qualquer área. E aí é claro que essa escolha, às vezes, ela vai ser pautada não apenas em gosto. Tem gente que é apaixonado pelo direito penal e tem gente que quer tudo menos o direito penal. Faz parte. E é muito bom que existam essas áreas, porque dificilmente algum profissional vai dominar com absoluta amplitude todas as áreas do direito. Temos algumas cabeças privilegiadas na República a quem temos que reconhecer essa condição, mas vamos combinar que não é a condição da maioria. Então, você poder se especializar em uma área do direito é muito legal, porque você permite que as suas afinidades descobertas ali ao longo do curso, muitas vezes por causa de um contato com um professor que você gostou muito, que mostrou o lado melhor de uma disciplina, ou mesmo aptidão. Tem gente que vai gostar muito de trabalhar com direito privado, mas, meu Deus, não quer ver o direito administrativo. Essas pessoas vão entender o dia que o direito administrativo é o melhor de todos. Mas, enquanto isso não acontece, é bom que tenha essa multiplicidade. A faculdade dá essa possibilidade, tem absoluta certeza. Professor, e sobre essa paixão aí pelo direito administrativo, sua escolha, uma estudante lá de São Paulo, a Sofia, mandou uma mensagem para a gente. Vamos assistir. Professor, eu gostaria de saber a partir de que matéria, a partir de que fase da sua vida, ou algum livro que você leu, ou algum professor que você teve, que fez você decidir que você queria o direito administrativo para exercer como profissão na sua carreira. E aí, professor, o que a gente responde para a Sofia? Qual foi a motivação? Agradecendo a pergunta que ela mandou, muito interessante, porque às vezes a gente fica à espera de um grande acontecimento para que a gente possa direcionar os nossos caminhos, né? Mas nem sempre é assim. Eu, sem dúvida, tive experiências muito interessantes com o direito administrativo. Tem um livro marcante, que é o livro de direito administrativo da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é uma das grandes doutrinadoras da área, e foi o primeiro que eu tive a oportunidade de ler. Já com o objetivo mesmo de incrementar a preparação para concurso, mas também o fomento ali dos estudos na faculdade, foi bem importante para mim. E eu acho que a minha adesão à matéria teve um pouco de cada um desses elementos do livro, como você cursa na faculdade, e muito também por sentir que a maneira como o direito administrativo coloca a supremacia do interesse público sobre o privado, a oportunidade de você conferir oportunidades isonômicas, por exemplo, por meio do concurso público, o tratamento que é dado de forma equânime e
o direcionamento que é dado à administração pública. Isso é muito legal, isso sempre me interessou bastante. A administração pública deve ser vista por nós não como o outro, como se fosse um inimigo nosso. O poder público somos nós. Eu brinco com os meus alunos que é igual ao antigo desenho do Capitão Planeta. O poder é de vocês, né? O poder é da população, é do povo. A administração pública é apenas o nosso braço, as nossas mãos. E o direito administrativo, ele regula essa relação. Ele diz o que o administrador público pode fazer e o que ele não pode fazer, direcionando uma atuação escorreita do poder público que é boa para todos. Não tem como não gostar. Defendeu bem. Bom, professor, estou vendo aqui que você dá aula para cursos preparatórios para concurso. Então, muito dessa vivência do que você está trazendo é do seu dia a dia também, né? Como é que é esse aluno hoje que está se preparando para o concurso? É verdade. É uma verdadeira multidão, né? De pessoas que estão buscando a preparação para concurso. E eu sinto uma satisfação muito grande, porque eu vejo que nesse meio, no meio da educação em geral, você se coloca entre pessoas como você estão buscando o próprio progresso. Buscar conhecimento é muito bom. Uhum. A primeira mensagem que eu tento deixar para esses alunos, mais do que ensinar a técnica, tem que ensinar também, né? Porque o que ele quer é marcar o X no lugar certo, a gente faz o possível para ajudar. Mas a primeira mensagem que eu deixo é a seguinte: se você estuda apenas com o objetivo de passar, você tem uma grande chance de não dar certo. Por quê, de não fazer aquilo dar certo. Porque você coloca o objetivo como algo externo a você. Se você estuda com o objetivo de se aprimorar, de conhecer, de aprimorar os seus conhecimentos, você pode até passar. Agora, se você não passar, aquele conhecimento você não vai perder. Você vai aproveitar ele na sua vida. Ah, mas se eu não passar no concurso, eu vou largar até o direito, né, para a galera que é da nossa área. Vou montar meu pet shop. Mas o seu pet shop também tem relações de direito empresarial, de direito civil, você vai aproveitar aquilo. Então, é claro que isso está totalmente focado aquilo que nós já conversamos, de buscar essa felicidade, para que não se torne algo pesado, para que não se torne algo o meu inimigo. Estudar é o meu inimigo. Eu preciso estudar para aprender para vencer a banca. Não. Eu vou estudar para me aprimorar, para crescer como pessoa e, quem sabe, eu acabo passando. Quem faz isso, geralmente, passa em vários. Boa dica, viu, professor? Bom, te peço um minutinho, então vamos fazer um rápido intervalo? Joia, agora. Daqui a pouco, então, a gente está de volta. Não saia daí. Estamos de volta hoje batendo um papo aqui com o professor de Direito Administrativo, Denis Soares França. Professor, neste segundo bloco, então, a gente foca um pouco mais no mercado de trabalho, né? A gente já falou aqui de concurso, falamos de outras possibilidades e eu queria saber um pouquinho sobre o seu dia a dia hoje, o papel da AGU. Muito legal. Eu acho que, às vezes, não há uma compreensão social tão extensa sobre o papel da instituição e quanto mais nós sabemos do funcionamento da administração pública, melhor para a sociedade. A AGU, basicamente, ela é como se fosse o advogado da União mesmo. Então, todos nós, em algum dia, podemos precisar de um advogado, porque as relações jurídicas, elas fazem com que surjam celeumas que vão ser discutidas no Poder Judiciário e você só pode estar no Poder Judiciário, salvo algumas raras exceções, representado por advogado. Além disso, antes de surgir a celeuma, antes de surgir a demanda, às vezes nós vamos fazer alguma coisa na nossa vida e se tivermos a instrução do advogado do jeito certo, fica melhor. É uma advocacia preventiva, digamos assim. Quem nunca, né? Mandou uma mensagem para aquele amigo advogado: olha, eu quero fazer isso, faço assim ou faço assado. Pedindo uma dica, uma consultoria? Uma dica. A gente não chama de consultoria para evitar os honorários, uma dica para os amigos, faz parte, né? E a União é uma pessoa grande demais. Ela está presente em todo o território nacional, tem um patrimônio imenso, tem relações com milhares e milhares de servidores, com fornecedores, repasse de verbas. Ela vai precisar de advogados. A AGU basicamente é isso. É o corpo, é como se fosse o maior escritório de advocacia do Brasil. O escritório da pessoa maior do Brasil, entre aspas, que é a União. Então, lá nós temos 4 carreiras, que são os advogados da União, que representam a administração pública direta, federal, exceto as causas tributárias, que ficam a cargo dos procuradores da Fazenda Nacional. Temos uma carreira que é a dos procuradores federais, que vai fazer a mesma coisa, mas para a administração pública federal indireta. E temos os procuradores do Banco Central, porque essa autarquia, cheia de peculiaridades, possui também um corpo jurídico próprio, é uma carreira diferente. Então, são 4 concursos diferentes. E, basicamente, dentro da atuação de todos nós podemos estar ou na atividade consultiva, em que vamos ser chamados a dar um parecer jurídico sobre determinados temas, dizendo se aquilo está conforme o direito ou se precisa de algum ajuste.
subsidiando a manifestação, a tomada de decisão do gestor. É um mecanismo incrível, por exemplo, para a regularidade dos atos da administração pública. É natural que o gestor não domine todas as regras. E aí aquilo vai passar por esse corpo de advogados que vai dizer, olha, isso não é bem isso pode, isso não pode, direcionando a tomada de decisão. Mas tem também a atuação judicial, que a gente chama de contenciosa, perante os órgãos do Poder Judiciário, atuando nas causas em que a União for autora ou, como é mais comum, for ré. São vários braços, então, né? Vários braços. A atividade consultiva, por exemplo, aqui em Brasília, cada ministério tem uma consultoria jurídica. Então, são equipes próprias alocadas em cada ministério, porque você precisa ter uma especialização temática em determinado assunto e da mesma maneira nos tribunais. Tem uma equipe para atuar nos processos perante o STF, outra para atuar nos processos perante o STJ e assim sucessivamente. Hoje, em qual área você está, professor? Atualmente, eu estou lotado na consultoria jurídica do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Esse ministério, na última reforma ministerial, eram dois, né? Era Ciência e Tecnologia era um e Comunicação era outro, eles se juntaram, mas eu atuo praticamente só com as ações com os casos de comunicações mesmo. Tem como dar um exemplo, só para ficar mais claro? Tem como dar um exemplo. Por exemplo, todas as decisões que o ministro vai tomar sobre renovação de uma concessão de TV tem que ser submetida à consultoria jurídica, tem que ter o parecer jurídico. Nós vamos pegar aquele processo, olhar toda a documentação, a conclusão que foi levada, que vai ser levada ao ministro, produzida pela área técnica, e aí a gente dá um parecer, ou dizendo que está tudo ok, elencando os elementos, ou fazendo alguma recomendação, alguma condição, olha, isso aqui só pode ser feito se observar tal e tal coisa. E isso faz com que a atuação administrativa esteja pautada por uma maior chance de estar adequada aos ditames jurídicos. Perfeito. Bom, ainda falando sobre a AGU, que é um assunto que realmente traz muita curiosidade, né? Teve um estudante, que inclusive seu conterrâneo lá de Minas, que mandou uma pergunta. Vamos acompanhar aqui, pode rodar. Professor Denis França, uma curiosidade que tenho é com relação à carreira pública da União. O senhor, quando começou a carreira pública, qual que foi o maior desafio que o senhor encontrou ao ingressar nesta área? E aí, professor? A pergunta do Thompson é muito legal, meu conterrâneo, você disse, né, mineiro. E é interessante porque quando nós estamos desbravando os caminhos, a gente tem a ansiedade de saber essas coisas. E eu passei por isso também e acho muito natural que a gente traga à luz esses temas todos, porque nos ajuda a compreender. Em geral, eu posso dizer com muita tranquilidade que as nossas condições de trabalho dentro da Advocacia Geral da União, dentro do Poder Público, são muito boas. Não tenho queixas para fazer. Eu acho que os desafios são os desafios normais de defender um cliente como a União. Então, nós temos, a depender da situação, por exemplo, já atuei em órgãos de atuação judicial, que é um volume de processos muito grande. E, às vezes, na véspera do carnaval, o tribunal vai te intimar em 40 processos. E você vai ter que dar uma olhada neles, mesmo que você não vá ter que fazer todos ali no momento. Então, o volume de processo, a dificuldade de dar um olhar mais particular a casos que são especiais, mas são idiosincrasias que eu acho que qualquer atribuição profissional, qualquer situação vai ter. Então, eu não indicaria a detecção de nada fora do comum, nada do que as pessoas não encontrem nos escritórios de advocacia particular. Pelo contrário, tenho muito a agradecer por tudo que eu passei na AGU até hoje. Lidei com colegas muito sensíveis, muito corretos, e é muito bom estar nesse ambiente em que está todo mundo voltado para a consecução do bem comum. Claro, nem sempre está todo mundo inspirado, imbuído do mesmo ideal, mas, em geral, a seleção dos concursos tem funcionado, porque nós temos encontrado lá pessoas com conhecimento jurídico muito satisfatório para lidar com aquilo e todo mundo disposto a dar a sua contribuição para conseguir os melhores resultados para o nosso cliente. Nós temos um cliente, ele é a União e a gente tem que defendê-lo da melhor maneira possível. Então, professor, a gente preparou uma artezinha para você aí de casa entender onde mais você pode trabalhar na área do direito administrativo. Carreira em direito administrativo. O direito administrativo rege as atividades do ponto de vista jurídico na administração pública. Quem buscar essa área vai lidar com assuntos como estrutura e controle da administração pública, licitações, contratos, parcerias, dentre outros.
As opções de mercado de trabalho estão nos escritórios de advocacia, nas grandes empresas, na administração pública e nas universidades. Nesse caso, mestrado e doutorado geralmente são requisitos. O ingresso nessas profissões depende da experiência, de um bom currículo e, no caso de serviço público, de passar em concurso, que tem no direito administrativo uma disciplina exigida em cargos de nível superior. A remuneração depende da experiência, mas, em média, o ganho mensal inicial passa de R$ 3.300. Professor, e a carreira, né, privada na advocacia? Vamos falar um pouquinho sobre ela também, porque a gente viu que é uma das opções, né? Verdade. Eu tenho contato com muitos alunos que estão na advocacia privada e, às vezes, alguns que recentemente tiraram a AB retornam às dificuldades. É difícil mesmo você ser um advogado privado, principalmente porque é como se você estivesse empreendendo sozinho, em alguma medida. Não é um empreendimento no sentido lá do direito empresarial, mas vai ter esse tipo de desafio. Mas eu brinco com eles o seguinte, o seu produto, o produto do advogado é a lesão a direitos. E isso basta você olhar ao seu redor aqui no nosso país que você vai encontrar. São muitos direitos do consumidor que estão sendo lesados por práticas comerciais abusivas, por exemplo. São muitos direitos trabalhistas que não estão sendo respeitados. Tem de tudo. Então, eu acho que enquanto houver... Amanhã, quando nós formos uma sociedade mais ciosa, cada cidadão do seu próprio compromisso e afetarmos menos o direito dos nossos coleguinhas, vamos dizer assim, talvez precisemos de menos advogados, mas não é a nossa realidade hoje. Então, eu sei que as dificuldades da advocacia privada são enormes. Muitos colegas vão trabalhar em escritórios grandes, mas a remuneração inicial não é a que todos desejam, ou começar sozinho é difícil, demora a ter um retorno dos honorários. Mas eu acredito que talento, vontade, dedicação ainda funcionam de forma irresistível. O que seria muito importante é o jovem advogado não imaginar que a carteira da OAB é o passaporte para a atuação. O passaporte verdadeiro para a atuação é estudo e dedicação. Dominar a área faz com que o advogado possa fazer a diferença nas causas que ele vai trabalhar. E é isso que vai permitir a construção de uma carreira sólida, com paciência, como é a carreira em qualquer área profissional também. Não seria diferente no direito. É importante dizer que tanto no serviço público quanto na área privada, né, professor? Isso é muito importante, porque não... Muito importante. A gente acaba chegando a essa conclusão de que não há uma verdadeira dualidade de naturezas. Normalmente, as pessoas que ingressam no serviço público em determinadas funções, em todas, na verdade, né, tem sido tão difíceis os concursos públicos. Em algum momento também elas colocaram acima do conforto do hoje a dedicação para conquistar no futuro. E você vai precisar disso em qualquer carreira, seja para acessar o seu cargo público, seja para construir uma advocacia sólida, por que não? É para tudo mesmo, como você disse. E tem muitos profissionais, professor, que têm uma vida dupla, né? Que tem também, por exemplo, uma aula para dar à noite, no contraturno do trabalho. Essa realidade é presente também na sua vida, né? Você também dá aula fora do horário de trabalho. Isso. É a outra pergunta que eu faço para esses meus amigos, né? Será que as pessoas já conhecem minimamente o direito? E eu tenho absoluta segurança para dizer que não. Nós, na verdade, ignoramos a nossa própria Constituição. Há até projetos que falam sobre o ensino do direito constitucional nas escolas, no ensino médio, no ensino fundamental. Isso ainda não é uma realidade, eu não sei se é esse o caminho. Eu sei que nós precisamos construir uma consciência coletiva mais fortalecida e sólida acerca do que é o direito, quais são os nossos direitos. Por exemplo, em qualquer área, a pessoa se formar lá em arquitetura, ela vai trabalhar. Será que ela conhece o mínimo dos direitos trabalhistas? Então, temos um monte de gente para ensinar, conhecimento para compartilhar. A vida dupla, né, como você brincou aí, ela é muito bem-vinda por isso também. Isso enriquece demais a nossa atividade profissional e, ao mesmo tempo, dissemina conhecimento. Então, é uma porta, dentre outras também, que a gente tem para diversificar a atuação na área. Professor, para a gente terminar aqui o programa, vamos deixar então um recado para esse estudante que está em dúvida, que ainda não se decidiu aí a área. Por favor. Vamos sim. Eu acho fácil dizer. Eu acho que o coração tem que bater. Mas a gente não precisa esperar que isso seja algo de outro mundo. Nós precisamos aceitar que temos o direito de investir o nosso tempo onde está o nosso talento, a nossa vontade. Se talvez você está envolvido numa área, mas aquilo não te desperta, provavelmente você está plantando uma árvore da qual você vai se arrepender dos frutos no futuro. E talvez você seja obrigado a colhê-los. Então, a primeira escolha fundamental, ao meu ver, é você ver se realmente gosta muito daquilo que vai fazer
e aí tudo deve fluir com mais facilidade. Ah, mas eu gosto de uma área que é muito difícil no mercado de trabalho. Faça ser diferente com o seu talento e com os seus esforços, provavelmente o resultado virá. Para quem se esforça, tem espaço no mercado, né? É o que a gente tem visto na prática. Bom, professor, muito obrigada pelos seus ensinamentos, pela sua companhia aqui no Saber Direito e Profissão. Eu que agradeço pela oportunidade de conversar com os amigos de casa. Sempre uma alegria muito grande. Muito obrigado. Bom, e você aí de casa pode continuar com a TV Justiça. Acesse o nosso site, tvjustiça.jus.br, ou então se inscreva no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau!